Estamos na guerra! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de sexta-feira, aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação. Eu sou o pastor Carlos Ribas. Toda segunda-feira, quarta e sexta às 21 horas nós temos programas aqui no YouTube. Na segunda-feira tem o Carlos Ribas Responde, perguntas e respostas ao vivo para vocês. Quarta-feira tem a gravação do Estudo Bíblico Inteligente do Projeto Chapecó, que é feito ao vivo na terça-feira no Hotel Desbravador, aqui em Chapecó, às 20 horas. A gente grava o estudo e coloca para vocês no YouTube nas quartas-feiras, 21 horas. Tem estudos bíblicos incríveis, essa semana foi extraordinário. E na sexta-feira tem o programa Na Guerra, e nós estamos na série Quando Deus Te Leva ao Deserto, alusivo ao livro Quando Deus Te Leva ao Deserto, que é um livro de testemunhos de vitória e superação. Até vou colocar aqui, eu coloquei um bannerzinho no Carlos Ribas Responde de segunda-feira. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Diz que quem sabe faz ao vivo, né? Aqui. Quando Deus Te Leva ao Deserto, testemunhos de vitórias em meio às dificuldades da vida. Todas as sextas-feiras, 21 horas, youtube.com/Carlos Ribas. Então, esse é o nosso programa. Eu espero que você fique muito feliz em escutar aí como Deus é bom, como Deus faz as coisas. Hoje eu vou contar a sequência do que nós falamos no primeiro episódio na sexta passada, mas antes, não se esqueça de inscrever-se no canal, de ativar o sininho para você receber notificações, de deixar o like. O like é muito importante, ó. Deixe seu like agora para você não esquecer. O like é muito importante, ok? Bom, vocês lembram? Quem não assistiu o primeiro episódio, ele tá numa playlist aqui no meu canal. A playlist se chama Quando Deus Te Leva ao Deserto, dentro do programa Na Guerra. Na semana passada eu falei como que nós fomos morar na fronteira do Brasil com a Argentina e como que eu passei a ganhar 10 salários mínimos como funcionário de uma gráfica, não é? Comecei ali. Só que tinha uma profecia. Quando eu e a Fran decidimos casar, a gente pediu a Deus que nos levasse para o campo missionário. Então, a Argentina seria um campo missionário, porque a profecia era de que nós teríamos um rebanho, um ministério. Deus começaria o nosso ministério nessa cidade. Seria uma cidade de fronteira do Brasil com a Argentina, e eu saberia quando e qual cidade era quando eu visse a caixinha de guardar lenha. Pois bem, eu tive as propostas de trabalho, recusei algumas, aceitei essa que era na fronteira da Argentina, que eu achava que era no Mato Grosso, mas e cadê a caixinha de guardar lenha? Né? Cadê? Onde é que ela tá? Aí acabou que as coisas da vida, né? Eu fui contratado na empresa, trabalhei mais alguns meses, aí já estava o casamento marcado, veio a data do casamento, eu viajei de volta para a cidade que a gente morava, lá em Cascavel, no Paraná, e casei com a Francine, casamos no sábado, na segunda-feira já estava morando, a Francine estava morando comigo lá. E aí começou a nossa vida de casal, então a gente meio que... eu me esqueci da profecia, completamente. Então, como que a gente fez? Como crentes. A gente morava lá, no meio da semana a gente ia numa igreja presbiteriana para participar de um culto de estudo bíblico, na quarta-feira, na presbiteriana de Dionísio Cerqueira, pastor Odair e a Temis, que era a esposa dele. E no final de semana, na sexta-feira, a gente pegava um ônibus para Cascavel para ficar, a Fran visitar os pais e tal, e para para participar do culto de jovens no sábado, participar da escola bíblica dominical no domingo de manhã e do culto domingo à noite. Então, todo final de semana a gente fazia isso, aí eu tocava no louvor, a igreja me ajudava com as passagens da Fran eu bancava, e a gente fez isso por praticamente 2 anos. Todo final de semana a gente ia para Cascavel participar do culto e ajudar na igreja, eu tocar no louvor, eu era guitarrista da banda do louvor,
E, enfim, era a nossa vida. E aí, no culto de domingo, terminava o louvor, eu escutava metade da pregação, assim, um pouquinho menos da metade, talvez. E daí já tinha que ir para a rodoviária pegar o ônibus de volta. Viajava de noite, chegava meia-noite lá na nossa cidade, dormia, para no outro dia, 7 horas da manhã, estar de pé para trabalhar. E a nossa vida era assim. De vez em quando a gente não conseguia ir final de semana para Barracão, para Cascavel, no Paraná, a gente ia no domingo ou na igreja presbiteriana ou na igreja Assembleia de Deus, do pastor, na época era o pastor Josias, que eram ali perto onde a gente morava. Então, foi assim a nossa vida por uns quase 2 anos. Até que a filha do meu chefe resolveu casar. E o meu chefe convidou todos os funcionários, convidou a gente para o casamento. E o casamento era num clube que era mais na saída da cidade. Era na cidade, mas era num bairro, então eu nunca tinha andado para lá. Eu e a Fran, para conhecer a cidade, a gente caminhou pelas ruas, pelos bairros esses 2 anos, assim, a gente queria conhecer a cidade, não tinha carro, não tinha nada, mas a gente não conhecia toda a cidade, apesar da cidade ser pequena. E aí era para um bairro mais distante, onde a gente tinha, era numa avenida, né? Avenida central da cidade, e ia indo no final dessa avenida. E a gente nunca tinha ido para lá andando, não tinha motivo para ir para lá, porque era um bairro residencial, tinha umas casas, né? E aí a gente foi caminhando até lá, a gente não tinha carro, fomos caminhando, 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 e saímos cedo, bem cedo, para não suar, porque ela tava com aqueles vestidos de casamento e eu tava de terno. E a gente chegou cedo no clube. Enquanto a gente chegou naquele clube, a gente entrou e ficou ali para fora, ali, esperando os convidados chegarem e tal. E nisso a gente começou a ouvir um louvor de uma igreja, assim, bem longe, tocando. Era um domingo o casamento. Bem agudo, bem alto. E eu falei, Fran, isso é um louvor, Fran. E ela, é verdade. Eu falei, vamos ver onde é que tá esse louvor. Fomos se localizando assim pela voz, né? Aqui saímos pela frente do clube, assim, olhamos. Na frente do clube, numa esquina assim, tinha uma igrejinha batista de madeira, pintada de azul clarinho. Madeira é assim, né? Tem as pranchas de madeira e no meio tem as matas juntas, né? Que são aquelas madeiras mais finas. E quando eu olhei aquilo, eu falei pra Fran, a caixinha de guarda-lenha. Lembrei da profecia de 2 anos atrás. Por quê? Porque a avó Diná, ela tinha na casa dela, no fundo do quintal, uma casinha de madeira, pintada de azul claro, com as matas juntinhas assim, que era onde ela guardava lenha. E dentro da casa dela tinha fogão a lenha, na cozinha. Todas as casas onde eu nasci tinham fogão a lenha. E tinha uma caixinha, tipo um balcão, tipo mais parecido com um banco do que um balcão, que você abre a tampa e dentro você coloca a lenha. Então você só abre aquilo ali e abastece o fogão a lenha com aqueles pedaços de lenha e fecha. E ele era da mesma cor que a casinha lá de fora, que era o azul claro, de tinta a óleo. E era a mesma cor da igreja. Quando eu olhei aquela igreja assim, com aspecto da casinha lá do fundo da casa da minha avó, de guardar lenha, e da caixinha de lenha, eu e a Fran, ao mesmo tempo, que a Fran conhecia, que a Fran já havia ido na casa da minha avó, eu e a Fran, ao mesmo tempo, olhamos um pro outro e dissemos, a caixinha de guarda-lenha. A profecia voltou. E nós entendemos que aquele era o sinal de que nós estávamos na cidade e que ali começaria nosso ministério. Então eu fiquei doido. Eu falei assim, não, eu quero ir lá, eu quero ir. E ela, não, amor, a gente não pode ir, porque se a gente for agora, daqui a pouquinho nós vamos ter que sair para vir no casamento. E a gente vai entrar de terno, de vestido mais arrumado, assim, eles vão achar que a gente é rico. E daí, a gente vai levantar e vai sair no meio do louvor, por exemplo. E eles vão achar que a gente não gostou da igreja, e nós vamos envergonhar, humilhar os irmãos. Então, não, vamos ver ali na placa que dia que tem culto, a gente vem no culto. Aí eu li na placa lá, tinha cultos quartas e domingos, se eu não me engano, ou quintas e domingo. E eu falei, não, eu vou vir no culto de quinta aqui. E aí fomos pro casamento e tal, e voltamos para casa, e aquela semana não passava. Eu só queria que chegasse o dia de ir no culto. E passou segunda, terça e quarta. Demorava um século para passar. E aí, quando chegou no dia do culto, nós fomos. Só que a igreja estava fechada. Não tinha mais aquele culto.
A igreja estava quase minguando, tinha meia dúzia de crentes só naquela igreja. Não tinha mais o culto no meio de semana. E aí a gente foi para casa, ficou triste. E aí no domingo a gente não viajou para Cascavel, no Paraná, e ficamos para ir na igreja no domingo. E aí chegamos cedo demais. A gente chegou, tava uma senhora abrindo a porta da igreja, que depois a gente conheceu todos eles, e nós entramos e nós dobramos o joelho e fomos orar. Os bancos de madeira, os bancos bem rústicos, bem simples. E aí, quando a gente terminou de orar, tava a esposa do pastor e a filha do pastor de pé do nosso lado, assim, parados. E aí, tudo bom, tudo bom. E a gente com Bíblia na mão, né? A paz do Senhor, paz do Senhor. Vocês são da onde? Ah, nós somos da cidade de Cascavel. Aí ela falou, você é o rapaz que veio trabalhar na gráfica, cidade pequena. Todo mundo sabe das notícias. Sim, tal. Que bom que vocês são crentes, tal. E a gente participou do culto. Na verdade, antes de participar do culto, aí a irmã convidou a gente para sentar mais na frente. A gente sentou no primeiro banco. E aí chegou um ou outro irmão ali. Ela nos apresentou. Aí nisso entrou o pastor. Quando o pastor entrou, o pastor olhou para nós assim. Daí a filha já tinha ido lá falar pro pai que tinha um casal de jovens crentes de outra cidade que estavam ali, que moravam na cidade. Quando o pastor entrou, ele entrou na igreja, assim, a igreja pequena de madeira, ele entrou assim, abriu os braços e disse: ontem mesmo o Senhor me avisou que vocês viriam hoje. Ele disse isso. Aí eu fiquei assim impressionado, falei, é mesmo? Ele, sim. Meu irmão, deu um abraço bem afetuoso, deu um abraço na Francine, saudou a gente com a paz. E ele disse: eu sou de Maringá, e eu moro aqui, sou pastor aqui há tantos anos, tal. Contou a história dele rapidinho. E ele disse: tem uma missionária que ela, de vez em quando, de tempos em tempos, ela me liga. E ela entrega uma revelação de Deus para minha vida. E ela me ligou ontem à noite. Eu estava orando essa semana. Ele já era um senhor de mais de 60 anos, idoso. Eu estava orando essa semana, reclamando da minha saúde, dizendo que eu estou cansado da obra. A igreja está indo muito mal, tem pouquíssimas pessoas, não sustenta mais o ministério. Tanto minha esposa quanto minha filha precisam trabalhar para sustentar a casa. E eu estava orando a Deus para Deus me ajudar, me dar um refrigério durante essa semana. E ontem, essa missionária me ligou e disse assim: o Senhor manda te dizer que Ele está enviando um casal de jovens para te ajudar e para você descansar e renovar suas forças. Receba-os, porque eles são enviados de Deus. E aí ele falou: e quando vocês chegaram, que a minha filha avisou que o casal estava aí, eu sabia que vocês eram o casal que Deus enviou. Aí eu falei: então amém, então somos nós. Então nós estamos aqui para ajudar. O que o senhor precisa de ajuda? Ele: meu filho, eu preciso de tudo. Eu preciso de músico, de pregador, eu preciso de líder de ministério, eu preciso de professor de escola bíblica, eu preciso de tudo. Falei: então eu sou tudo. Então, imagina eu com 20 e poucos anos, energia. Eu hoje, beirando, né, os 50, vou fazer 50 em janeiro, ainda tem essa pujança, essa energia. Imagina naquela época com 20 e poucos anos, né? Daí ficamos ali, depois do culto a gente conversou, aí eu vim no outro dia conversar com ele e comecei a vir quase todos os dias ali. E aí fui a Cascavel falar com os meus pastores vieram até a Barracão, na cidade onde a gente morava, falar com os pastores, levaram os pastores para Cascavel, o pastor pregou lá, o nosso pastor pregou ali, e fizeram uma aliança e se conheceram, até que os nossos pastores disseram: é tempo de vocês deixarem de vir todos os finais de semana para Cascavel servir a Deus e permanecerem na cidade onde vocês estão. Nós entendemos que vocês precisam passar esse tempo na igreja local. E aí a gente desvinculou da igreja de Cascavel e nos membramos na igreja local, onde fomos ungidos missionários da igreja e fomos trabalhar como missionários oficiais, né, da igreja. E ali, de fato, começou o nosso ministério. E se cumpriu a profecia da caixinha de lenha. Não é? Bom, pois bem, eu comecei então a ganhar almas. Né? O pastor, a filha dele trabalhava numa cidade próxima. Aí ele disse: olha, eu vou
para casa da minha filha, eu vou ficar para lá, você trabalha aí à vontade e tá na tua mão e desenvolva o ministério. Ele deu muita liberdade. A gente começou a trabalhar. Então eu comecei a ganhar muito jovem para Jesus, muito jovem, muito, muito jovem. Eu e Francine pegamos e caminhamos por aquela cidade, pela Argentina, a fronteira com a Argentina, evangelizamos muitos jovens. E eu sou guitarrista, então eu tocava guitarra, tocava rock, os jovens vinham para ver, né? Porque eles na cidade do interior, sei lá quantos anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás, não tinha guitarra rock, era coisa de banda, de baile, ou seja lá, na igreja ninguém via isso. Então, começaram a vir, e muitos jovens começaram a vir, a gente começou a ganhar muitos jovens, evangelizar e fazer evento, acampa dentro, evangelismo de casa em casa, cultos domésticos, evangelismo na rua, na aduana, que tem uma fronteira seca, uma aduana de caminhões, e começamos a ganhar muitas almas, e começamos a atacar o inferno com muita fúria, começamos a evangelizar prostitutas e ganhar as prostitutas para Jesus. Assim, a igreja tinha de tudo, e as pessoas convertidas, começamos a orar por cura, por libertação, meu ministério de libertação, e tudo isso antes do livro Bruxaria, enfim. Aí, naquele 1 ano de trabalho ali, o pastor decidiu me ordenar pastor. E aí me ordenou pastor da igreja e ficou bem à vontade, assim, né? Deixou o trabalho fluindo. E eu chamei um missionário amigo meu, Will, para vir ali fazer um treinamento de evangelismo, um treinamento de missões urbanas para os jovens. Ele veio e deu um treinamento e não só ensinou, como pegava o pessoal, ia de casa em casa evangelizar. E a gente fez uma revolução evangelística naquela cidade. E o Will tinha muita revelação, tem muita revelação de Deus. E o Will não conheceu o outro pastor. Aí ele falou para mim assim, do jeito dele, falou assim: Varão, você vai ficar na frente dessa igreja só até o final do ano. Depois você vai ter que sair. E a igreja estava bombando. Imagina, eu assumi a igreja com 7 pessoas. E ela já estava com 100 e poucas pessoas. Então a igreja estava bombando. Aí ele falou assim: você vai... Ó. Ele fazia bem assim: ó. Eu já estou ouvindo, ele está aí. Ele está vindo. Ele está vindo. E quando ele vir, você vai ter que sair. E eu meio que não entendendo, tal, e eu, jovem, inexperiente, né? Falei: poxa, fiz funcionar o ministério, agora eu vou sair. Na minha cabeça não fazia sentido. Mas eu ouvi, eu recebi essa palavra dele. Deu final do ano, um pouquinho antes do Natal ali, o pastor voltou. E quando o pastor voltou, o pastor viu a igreja lotada. Ah, se deslumbrou. Porque ele estava muitos anos se arrastando, tendo pouquíssimos membros, arrecadação zero. Agora tinha culto segunda, quarta, sábado, domingo. Tinha culto, tinha arrecadação, tava tudo funcionando. E aí ele voltou e falou para mim assim: ó, agora eu voltei, eu vou assumir a igreja. Eu falei: tá certo, chefe, você que manda. Eu sou teu pastor auxiliar aqui. E eu, de fato, amava muito ele, assim, e não via problema. Eu nunca entrei nessa por qualquer cargo. Eu tava ali, eu trabalhava, né? E trabalhava na gráfica, ganhava meus salários, meus 10 salários e tal. Então eu sustentava a igreja, eu dava dinheiro pro pastor viajar, eu não tinha problema com isso. Eu dava aula de violão, guitarra, então eu tinha meus alunos, tal. Então assim, a minha vida estava muito boa, muito confortável. Aí ele voltou e eu tinha que ter saído, né? Eu tinha que ter feito alguma coisa, mas eu não me toquei que era isso. E aí aquele ano seguinte começou a dar tudo errado. Naquele ano seguinte, quando ele voltou, daí aquele público que estava ali era o público que eu ganhei. Então o público que tecnicamente gostava de mim, do meu dinamismo, da música, de me ouvir pregar. E ele pregava assim, não posso falar que ele pregava mal, porque ele pregava a palavra de Deus, mas era lento, era cansativo, sabe, assim, as pessoas não gostavam da mensagem dele. Tanto que, enquanto ele estava sendo pastor ali, tinha medo de gato pingado na igreja. E aí ele começou a estabelecer dias e dias de pregação. Ele começou a falar assim: olha, Carlos, você vem na segunda-feira e você faz o culto de oração na segunda. E na quarta e no sábado você faz o culto de jovens. Eu vou dar um culto de estudo na quarta, ele falava,
uma campanha de estudo na quarta, vou fazer campanhas na quarta e vou pregar no domingo, porque eu sou pastor da igreja e você sabe muito bem, o povo quer ouvir o pastor no domingo. Eu falei, não, o senhor tá certo. Segunda-feira lotava a igreja no culto de oração. Quarta dava meia dúzia de gato pingado no estudo dele. Sábado lotava a igreja no culto de jovens, os adultos vinham no culto de jovens. Domingo dava meia dúzia de gato pingado na igreja. E ele começou a ficar enciumado. Aí ele vinha nos cultos que eu tava pregando, ele ficava na porta ouvindo, para saber se eu tava falando alguma coisa para a igreja, tipo assim, ó, não venham. Começou esse clima horrível. Aí ele mudou, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ó, você cuida do culto de segunda-feira, mas quarta, sábado e domingo eu prego, porque eu quero pegar alguns sábados e fazer campanha, e daí eu vou emendar, tipo, quarta eu começo, e sábado e domingo... Não, pastor, o senhor é o chefe, pastor. Aí segunda-feira lotava a igreja no meu culto de oração. Quarta, sábado e domingo não ia ninguém. Sábado começou a matar os jovens. Os jovens começaram a vir na segunda. Porque ele, um senhor idoso, assim, queria fazer culto de jovem. Aí, moral da história, chegou um dia que ele falou pra mim assim, não, você não vai fazer mais culto nenhum. Nem segunda, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo, nada. Você vai cuidar agora do evangelismo. Então você vai ficar na porta recebendo os irmãos. Durante o dia você pode evangelizar na rua. Fica à vontade, mas culto. Daí eu falei, não, beleza. Aí ele começou a vir segunda, quarta, sábado, domingo, pregar. E a igreja esvaziando. E os irmãos começaram a ir na minha casa. Começaram a... o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu, não, gente, não é nada. O pastor está se adaptando e tal. Funciona assim, um movimento e tal. Eu tentando, né, encontrar um jeito de entender isso. Mas, ó, irmãos, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, até aquele momento, eu não estava vendo maldade nele. Diante de Deus, eu não estava vendo maldade nele, nem eu, nem Francine. A gente estava só obedecendo e se adaptando às novas diretrizes do pastor. Até que um dia, um irmão foi lá em casa e falou para mim assim, pastor, você não acha estranho que ninguém mais vem te visitar? Não, antes disso foi um grande deserto. Eu estava em casa, eu morava num apartamento no centro da cidade, a igreja era no bairro, né? E eu comecei a ser incomodado por Deus para abandonar o meu trabalho com os 10 salários. Para largar meus 10 salários. Porque Deus tinha algo preparado para mim no reino. E eu sonhava com isso, e eu acordava e repreendia. E eu não dormia mais, daí eu acordava cansado para trabalhar no dia seguinte, eu ficava pensando nisso o dia inteiro. Aí de noite eu ia dormir, eu sonhava de noite, eu sonhava com Jesus vindo falar comigo, eu sonhava com um anjo falando comigo, eu sonhava com Deus aparecendo, eu sonhava com pessoas que eu não conhecia vindo falar para mim assim, você não vai obedecer não. Eu fiquei 30 dias sonhando com isso, 30 dias sonhando com isso. Nessa época eu tinha dado uma entrevista para a revista Eclésia, que era a antiga Vinde do Caio Fábio, depois para a revista Tempo de Avivamento, que era do Marco Feliciano, sobre o satanismo, sobre a minha conversão e tal. E daí, aí ficou no Brasil inteiro, as revistas elas eram nacionais, e uma igreja de São Paulo, de Arara, São Paulo, me chamou para se eu queria pregar lá, dar meu testemunho, pregar e tudo mais. Aí eu falei que queria. A igreja se chamava Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma boa igreja. E pastor Paulo Davi, se eu não me engano o nome dele, ó, foi a primeira igreja que eu preguei assim, que eu viajei como pregador, fui de ônibus, nossa. E aí, eu não tinha terno, né? Eu olhei assim, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, falei, nossa, Igreja Pentecostal, preciso de terno. Eu só tinha um terninho que eu casei. Daí eu me lembrei, tem o pastor da Assembleia de Deus e deve ter terno, eu vou lá para ver se ele me empresta um terno. Aí o pastor da Assembleia de Deus me emprestou um terno, me deu outro terno usado de presente e falou assim, pô, você não quer tomar um café? Nisso o Mateuzinho já tinha nascido. E o Mateus tinha meses de vida. 1 mês de vida, sei lá, 2, pequenininho. E a Fran ali comigo, e o Mateus no carrinho, não é? E eu tendo aqueles sonhos de noite que Deus mandando eu sair do trabalho. Abandonar o trabalho, que Deus queria me usar em tempo integral na obra. Aí, eu não queria, porque o Mateus recém-nascido, como é que eu ia sustentar minha mulher e meu filho? Não tinha como. Aí eu fui lá pegar os ternos emprestados e o pastor
perguntou se a gente queria tomar um café. Ele morava na casa pastoral. E eu aceitei. Fiquei na cozinha com ele conversando, a Fran junto ali, e o carrinho do Matheus do lado. Aí esse pastor ficava olhando pra mim, assim, olhava pro carrinho do Matheus, olhava pra mim, olhava pra Fran. Ele passando o café. Olhava pro Matheus, assim, dele falou: pô, mano, Deus tá me incomodando aqui pra te entregar uma revelação, uma profecia. Só que vocês são batistas, né? Você acredita em profecia? Eu falei: claro que eu acredito, pastor, por favor. Dele: então eu vou te entregar o que Deus tem pra você. Eu falei: pode entregar. Dele: assim diz o Senhor. Obedeça o meu chamado. Largue tudo. Cuide da minha obra. Porque quando você cuidar da minha obra, da tua casa cuidarei eu. E você não está obedecendo porque você tem medo que falte alguma coisa para esse aqui, ó, para esse menino. Apontou para o Mateuzinho. E eu, o Senhor, digo: nada faltará para ele enquanto você se ocupar das minhas coisas. Ele falou isso. Nossa! Aquilo foi assim, sabe, um soco na boca do estômago. Eu fui para São Paulo viajar, preguei, levei um obreiro junto comigo, foi uma bênção. Teve libertação, cura, teve milagre, foi uma bênção. E quando eu voltei de viagem, eu pedi as contas na empresa que eu trabalhava. Pedi as contas, meu chefe ficou indignado comigo, falei que eu ia servir a Jesus, ele ficou doido, né? Porque vai largar 10 salários para servir a Jesus de graça com criança recém-nascida, não faz sentido nenhum, né? E ele é ímpio, não tinha obrigação nenhuma de entender, mas era a minha escolha, eu tinha que escolher a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E aí fomos morar perto da igreja, saímos do apartamento que a gente morava, que era mais caro, alugamos uma casa de madeira perto da igreja, mais barato, e eu fiquei pensando: e agora? Como eu vou me sustentar? Como eu vou me sustentar? O pastor, quando soube disso, ele ficou doido. O pastor falou: Deus nunca vai pedir para alguém sair do emprego. Deus nunca. Por quê? Porque 10 salários mínimos, obviamente, só o meu dízimo era um salário inteiro. Mais ofertas, mais votos, mais ajuda que eu dava para ele. Então, assim, 2, 3 salários ficavam na igreja por mês. E isso tudo ia acabar. Então, na cabeça dele, eu parei de produzir, né, de levar riquezas para a igreja. E ele falou que eu queria ser mais santo que os outros, que eu estava louco. E aí ele desandou de falar mal de mim para os outros. Tá? Desandou de falar mal de mim para os outros. Aí foi aquele irmão lá em casa e falou para mim assim: pastor, você não tá achando estranho que as pessoas não vêm mais te visitar em casa? E eu não tinha percebido isso. Eu falei: será? Ô Francine, escuta isso aqui. Olha o que o irmão tá falando, que as pessoas não vêm mais visitar a gente. A gente parou pra pensar: a verdade, não tem mais vindo gente aqui. Que era cheia a nossa casa. Batia um pau: ó, tudo bom, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos tocar violão. Ninguém mais ia lá. Eu falei: é mesmo, rapaz? Por que é? Ele falou: o pastor fulano, ele tá indo de casa em casa falar mal de vocês dois. E eu tô falando isso porque ele foi na minha casa, foi na casa do fulano, foi na casa do ciclano, beltrano, e nós já conversamos entre nós, e foi a mesma coisa. Ele foi lá, sentou, ele falou mal de você, falou mal da Francine, ele contou aconselhamentos que vocês pediram para ele, íntimos, que eu e a Fran tínhamos brigado, tal, e a Fran tinha tomado, depois que o Matheus nasceu, a Fran tomou uma injeção de contraceptivo e desregulou os hormônios dela, ela ficou menstruando muito tempo. E aí ela ficou com medo, ela ficou pensando: eu não tô tendo relações com o Carlo. E a gente era jovem, inexperiente, a gente foi conversar com os nossos pastores, com o pastor e com a pastora, falar essa situação e tal. Aí o pastor foi na casa dos irmãos falar: vocês querem que ele ore por vocês? Se nem deitar com a esposa ele tá deitando. Ele foi falar coisas íntimas, minhas e da Francine, para tentar denegrir a gente, para queimar a gente pros irmãos. Só que os irmãos nos amavam. Nos amavam. A gente ganhou prostituta, a gente ganhou traficante, a gente ganhou ladrão, a gente ganhou idólatra, a gente ganhou ateu. A igreja ali estava formada por pessoas que nós ganhamos para Cristo. E aí, eu sou muito assim, de resolver as coisas. Eu falei: não, eu vou lá falar com ele. Você vai comigo? Vou.
Então liga para os irmãos aí com quem ele passou a visitar e fala para eles ir na igreja agora. Aí ligou para os irmãos, foram 7, 8 irmãos, ou mais, não me lembro. E nós nos reunimos na igreja e eu fui lá na casa pastoral que era atrás e falei, pastor, tudo bem? Vem aqui na igreja um pouquinho, quero conversar contigo. Ah, o que que é, meu irmão? Não, vem aqui. Aí ele veio. Quando ele chegou lá, tava aquela roda de 10 irmãos, assim, mais, talvez, porque vinha um casalzinho e tal, né? Então eram umas 8 famílias, pelo menos, 8 ou 10. E aí eu falei, pastor, senta aqui, por favor. Olha, deixa eu só ouvir o testemunho de todo mundo. O que o pastor foi na tua casa falar? Aí o irmão falou, o senhor foi na minha casa terça-feira falar isso. O senhor falou isso. E você? E cada um falou o que ele estava fazendo por trás de nós ali. Aí ele chorou, pediu perdão. Ele falou que ele estava com ciúmes de mim, com inveja, que eu era jovem, intrépido, impetuoso, inteligente. Ele era um idoso, cansado. Aí ele via o meu sucesso e aquilo começou a afetar a cabeça dele e tal, e tal, e tal. Aí ele pegou e pediu perdão e tal, se eu podia perdoar, e chorou e tal, tal, todo mundo abraçou ele e tal. Aí eu peguei, perdoei e ficou assim. E eu fui para casa. Só que eu fui para casa, o amor tinha acabado. Eu falei, não, eu não posso congregar numa igreja que o cara ele conta o sigilo de confissão dos crentes. Ele expôs a intimidade da minha esposa. Um homem não faz isso. Quanto mais um homem de Deus, eu não posso congregar numa igreja assim. Aí eu fui para casa, conversei com a Fran, falei, Fran, a gente não pode mais congregar ali. Como que a gente vai confiar nele a partir de hoje? E ela falou, é verdade. Então, domingo eu vou falar com ele. Aí, passou aqueles dias, chegou domingo, eu peguei e fui na igreja e falei com ele de manhã. Falei, pastor, a gente foi para a escola bíblica, e aí, depois da escola bíblica, eu chamei ele e falei, pastor, a gente vai sair da igreja, tá? Mas você perdoou. Não, eu perdoei e vai ficar assim. Mas eu vou sair da igreja. Vocês vão para onde? Não sei para onde eu vou. Você vai abrir uma igreja? Eu falo, não sei se eu vou abrir uma igreja, não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu não vou mais congregar aqui. E o que eu vou fazer a partir de agora, depois que eu sair daqui, depois que eu me desligar dessa igreja, o que eu vou fazer não é mais problema seu. Eu não preciso dar conta para o senhor. Eu tenho que dar conta para Deus ou para o pastor, aonde eu for congregar. Então, se o senhor quiser, eu venho hoje à noite e me despeço da igreja. Não, eu quero. Inclusive, eu vou fazer uma fala, vou liberar vocês em forma de bênção, blá, 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 blá. Eu falei pra Fran, vai preparada, porque eu acho que não vai ser assim. Aí fomos pro culto, ele pregou, eu não pregava mais fazia tempo, mais de meio ano. Ele pregou, e daí, no final da mensagem, ele chegou e falou assim, olha, o Carlo, ele vai se dedicar aos estudos. Ele inventou uma mentira, assim, né? Ele falou comigo que ele ama a igreja, mas ele quer viajar. Ele foi viajar para São Paulo, ele pregou, ele gostou dessa experiência, ele quer se tornar um pregador, ele quer se dedicar aos estudos e tal. E aí eu vou liberar ele para esse tempo, mas ele vai voltar, é só um tempo, não sei o quê, bababá. E os irmãos começaram a chorar. E aí ele falou assim, eu quero chamar esse casal pra gente poder orar e abençoar. E aí quando ele chamou, eu falei, eu posso soltar uma palavra? Pode. Peguei o microfone e falei, irmãos, nada disso. Não é nada disso. O pastor falou isso, não é verdade, não foi o que eu falei com ele. Aí o pastor ficou com uma cara, eu disse, olha, irmãos, o que aconteceu foi isso e isso. O pastor saiu de casa em casa falando mal de mim e da Francine. Vocês são ovelhas dele, mas eu ganhei vocês para Jesus, vocês conhecem o meu caráter. E ele agiu assim. E eu acho, irmãos, que não é justo eu permanecer congregando debaixo da autoridade de um homem que foi na casa de vocês falar coisas íntimas da minha esposa e minhas. Falar das nossas dores, das nossas discussões, nossas brigas. Teve casa de irmão que ele falou, você confia na oração dele? Você não sabe que ele brigou com a Francine e dormiu na sala. Coisas assim íntimas que a gente confessava a nossa briga pro pastor orar por nós novos convertidos, novos de idade, a Francine tinha 18 anos, novos de idade e novos de casamento. Tanto isso saiu depois, virou o livro Irai-vos e Não Pequeis. Mas, o sigilo de confissão é velado. E ele abria isso para tentar denigrir a gente. E eu falei para os irmãos, no altar da igreja, falei, irmãos, eu não tenho condições de congregar numa igreja que eu não consiga mais confiar no pastor. Como que eu vou poder confessar um pecado amanhã ou depois para esse pastor? Eu não consigo mais.
Então, essa é a verdade, nós estamos nos desligando hoje, a gente não vai voltar mais a congregar aqui, nunca mais, e é isso. E não nos procurem. Aí, ele orou e a gente foi para casa. Francine chorou muito, tá? Ela chora por tudo, na verdade. Eu a consolei e a gente seguiu nossa vida. E aí começou um deserto. Na verdade, começaram vários desertos, né? O primeiro deserto que começou após essa luta tão terrível da igreja que a gente ajudou a fortalecer, a crescer, foi que esse pastor começou a falar mal de nós e inventar histórias e mentiras no púlpito. Mas Deus usou uma ferramenta que é assim inexplicável. E eu vou contar para vocês no próximo episódio. E entrou também o deserto financeiro, que foi o maior deserto financeiro da nossa vida. E a maior vitória financeira da nossa vida, até hoje. E eu vou contar nos próximos episódios, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, eu espero que você esteja gostando do início da nossa caminhada e dos sabores e dissabores que nós passamos como família cristã. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, quero te convidar a dar o like no vídeo, a se inscrever aqui no canal e comentar, porque talvez você também tenha passado por situações assim, do pastor falar mal de você, ter inveja do teu ministério, te expor para os outros, o que é absurdamente ridículo e criminoso, inclusive. E aí você me conta nos comentários o que você fez, tá bom? Bom, olha, esse é o meu Instagram, @carloribas. Me segue lá, por favor, tem muita coisa legal. Eu coloquei várias coisas da nossa viagem final de semana passado para Cascavel, onde a gente tocou novamente com a banda Conhecimento Sagrado. A banda Conhecimento Sagrado é minha banda da década de 90, de quando eu me converti, anterior a esse episódio que eu contei hoje. Aqui nós estamos falando de 2003, mais ou menos. Não, 2002. 2001, 2002, né? 2001 a Francine tinha 18, é isso. 2001, 2002. Mas o Conhecimento Sagrado é 97, 98, 99 nós lançamos o CD. E 2002 foi o último show do Conhecimento Sagrado. E nesse final de semana passado a gente tocou juntos no aniversário de 50 anos do baterista, do Rony. A gente gravou com uma GoPro, tá aqui no YouTube, assistam. O áudio tá ruim, mas dá pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E no Instagram eu coloquei bastante coisa lá, assim, uns pedaços, fotos. Segue no Instagram pra vocês verem. E se você foi fã do Conhecimento Sagrado na década de 90, início dos anos 2000, comenta aqui também, tá? De onde você é, onde você conheceu a banda, se você tem o CD da banda, que a gente tá pensando em fazer um show de novo, juntar o pessoal que gosta, talvez lá em Cascavel, no Paraná, e nas outras cidades, fazer um show com a banda alusiva a 25 anos. Então seria muito legal você me contar se você conhece o Conhecimento Sagrado ou não. E o meu site está logo ali, carloribas.com, onde tem meus livros, meus e-books, cursos, enfim. Aparece por lá que você vai gostar bastante. E nós somos missionários, nós ajudamos, a igreja nasceu no campo missionário, nós ajudamos a manter missionários no campo. E aí, queridos, eu recebi hoje, né, uma notícia do nosso missionário, do Michel, que nos dias 25 de setembro a 3 de outubro, eles da Jocum Curitiba Sem Fronteiras vão estar de novo lá no Vale do Taquari, construindo casas para famílias que perderam tudo naquela enchente de 2 anos atrás. O Estado não fez nada, o governo federal, obviamente, não fez nada. Prometeram e não cumpriram. Tem famílias que já passaram 2 natais fora de casa, morando em abrigo. E agora todo mundo esqueceu desse povo. Esse povo não tem casa para morar. Até hoje, eles não têm aonde morar. E aí os missionários estão se unindo para construir casas. Eles vão ficar do dia 25 de setembro ao dia 3 de outubro. E nós vamos nessa missão. Eu vou também para lá e eu preciso que você me ajude nessa missão para nós levarmos recursos para construção de casa, recursos para roupas, mantimentos, dinheiro para remédio, enfim, e para custear essa viagem também, que é muito importante. Então, faça uma oferta pelo pixpastor@carloribas.com.br. Veja, é Carlos sem S, Ribas com S.
Escreva na descrição do Pix oferta missionária, por favor, para eu poder saber a destinação do teu Pix, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, que vai abrir a página do meu site, onde tem as ofertas e doações, e lá você pode ofertar, se você mora em outro país, pelo PayPal, ou pelo teu cartão de crédito, ou pelo boleto, de qualquer forma. Inclusive, você pode escolher um plano de oferta semanal, mensal, anual, com valores pequenos, valores grandes, do jeito que você quiser. Então, nos ajude a manter a obra missionária. Eu vou fazer vídeos lá e postar para vocês terem também esse acompanhamento da obra de Deus, ok? É isso, fique com Deus e no próximo episódio eu conto então o que o pastor fez depois que a gente saiu e como Deus levantou pessoas para nos defender daquelas mentiras, daquelas acusações mentirosas. Você vai ver que cada coisa absurda que ele falou que não faz o menor sentido, tá? Mas é legal para vocês saberem que nem tudo são flores, né, na vida ministerial e na vida missionária. E também, nos próximos episódios, o primeiro grande deserto financeiro e o que eu fiz nesse deserto financeiro e como Deus mandou suprimento nesse deserto financeiro, tá bom? Fique comigo nos próximos episódios. Que Deus te abençoe e até segunda-feira. Segunda-feira, na verdade, eu não sei que horas chega o meu voo, porque hoje, sexta-feira, você está assistindo esse vídeo, eu estou em São José dos Campos, Alagoas, perto de Maceió. Estou pregando no congresso de intercessão da igreja Templo de Yeshua, da apóstola Elísia, minha aluna do CETIB de 2014, tá? E é sexta hoje, sábado amanhã, domingo 9 da manhã e domingo 19 horas. Então hoje, sexta, já foi às 19, você está assistindo às 21, já foi. Então eu estou lá terminando de pregar agora. Sábado, 19 horas, domingo 9 da manhã e 19 horas. Se você é de Alagoas, de Maceió, dessa região, corre para São Miguel dos Campos, dia 12, 13 e 14. Hoje é dia 12, então 13 e 14. E vá no congresso, vai ser na quadra, está sendo na quadra do Colégio Batista, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Corre para lá, para você assistir, me conhecer, poder comprar meu livro, enfim. Se você é da região e quer falar comigo, vai no Instagram, me chama, que de repente a gente toma um café juntos, né? Porque as manhãs e tardes eu tenho todas livres, menos a manhã do domingo, que eu vou estar ministrando, mas a manhã e tarde do sábado, da sexta, manhã e tarde do sábado, a da sexta não adianta, né? Que já passou para você, que eu tô gravando isso antes. Então amanhã e tarde de amanhã, sábado, e a tarde de amanhã, domingo, eu tenho livre. E aí eu volto na segunda. Se der tempo de eu fazer o Carlos Ribas Responde na segunda, aí vai ter. Eu não me lembro a hora do voo, da volta do voo. Ah, mas eu posso ver agora, né? Qual é? Peraí. Deixa eu abrir minha passagem. Senão não vai ter, né? Cadê? Ah, eu chego em Chapecó 19h45, quase 8 horas. Então, vai estar bem em cima. Talvez não dê. Mas eu vou avisando vocês no Instagram. Segue no Instagram que eu aviso vocês, tá bom? E a gente se vê. Qualquer coisa, a gente se vê na quarta, e na sexta e na outra segunda. Então é isso. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.